Uma das perguntas que eu tenho feito para as pessoas é a questão do período da pandemia, que de certo desafiou a gente de diversas maneiras, né? Desafiou as igrejas, os ministérios, né? Afetou também muitos trabalhos que eram feitos, muitos ministérios deixaram de existir por causa da pandemia. E como foi essa experiência aí para vocês e como é que a pandemia ensinou vocês acerca do relacionamento com Deus a fim de permanecerem firmes na obra? Cara, acho que um dos principais desafios foi aquela insegurança, aquela incerteza, né? E aí, como é que vai ser a próxima semana, né? Por vezes ficava, vai ter lockdown de novo, vai abrir, vai fechar, né? Então, muita coisa foi freada, o tanto quanto possível a gente se manteve aberto e ativo lá no bairro. A gente brinca que para entrar no bairro a gente passa por baixo de um pontilhão ali, né? E parece que é um portal para um outro universo. A gente tinha as notícias daqui, o pessoal todo usando máscara, isolado, tal. Chegava lá, tinha muita gente na rua, Não ninguém chegou com máscara. Lá. O pessoal fumando narguile lá, então passando negócio de boca em boca na roda, assim, falando, meu Deus, pode ser que a pandemia não cruzou a linha do trem aqui, né? Uhum. Então, tanto quanto possível, a gente continuou o trabalho lá com eles, até que a gente tinha alguns, a gente não chama de voluntário lá no trabalho, a gente chama de sacerdote, né? Porque é uma pessoa que entendeu que não é um vai quem quer, a hora que quer, é um trabalho de sacerdócio mesmo. E esses sacerdotes, a gente tinha alguns mais velhos, tal, então para poupá-los ali, né, de algum risco maior, a gente precisou interromper o trabalho presencial. Isso foi uma parte muito dura, porque muitas das pessoas que estavam ali não tinham, sei lá, às vezes o celular com crédito para fazer uma chamada de vídeo. Então a gente teve que dar um jeito de conseguir chegar nesse povo, né? Não tem como fazer missão sem relacionamento com pessoas, né? E essa hora que o relacionamento ficou bastante quebrado, assim, a gente teve algumas dificuldades, mas graças a Deus, acho que a gente não chegou a ficar parado, né? Nos momentos mais difíceis, a gente estava fazendo por videochamada, um trabalho bem individual, assim, no 1 a 1, conversando com as crianças, com as famílias, e foi um tempo duro, mas importante também, né? De alguma forma, estar mais perto das casas, das famílias, né? Foi um tempo também de estreitamento de laço com os responsáveis daquelas crianças, para que a gente tivesse a oportunidade de conversar com eles. E então, apesar dos desafios, foi proveitoso. E a pandemia deixou as pessoas mais frágeis, né? Eu não sei agora o versículo que fala melhor a casa com luto do que a casa em festa, mas é um momento que tá todo mundo mais fragilizado, e a hora que tá frágil, nessa questão que a gente vai vendo o ser humano tão passageiro, né? Tão passível de até quem não crê em Deus nessa hora, ai meu Deus, né? Então é uma hora que a gente tem esse ponto de contato com as pessoas para falar de Jesus, para falar da nossa esperança maior, além de pandemia, além dessa vida, né? Então, o Rafa achou aqui, Eclesiastes 7:2, que fala, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Então, as pessoas ficaram muito próximas, mesmo perdemos 4 amigos, então as pessoas ficaram mais sensíveis aí, de alguma forma a gente conseguir ter uma palavra de consolo, né? Então, foi um momento bom. Foi duro, mas foi importante. Duro, mas importante. Vocês até falaram no começo da questão da segurança das pessoas, né? E a pandemia mostrou que não tem ninguém seguro na Terra, né? Então, morreram pessoas desde as mais necessitadas até as pessoas mais abastadas, né? Então, o doente, o saudável, né? O crente e o não crente, né? Também. Pois é. O sol e a chuva caíram para ambos, né? E infelizmente a pandemia ela deixou muitas sequelas
Então, é um desafio aí para a igreja ter que lidar com as pessoas a fim de trazer cura, né? Através da palavra de Deus. De tudo que a gente falou aqui, de uma forma bem rápida, para vocês, qual é o grande desafio de um missionário? Eu acho que é a vida devocional, a vida espiritual, é se cuidar, né? O próprio missionário. Porque às vezes o cara sai na gana de fazer, de acontecer, de anunciar e se envolve no trabalho, na vida das pessoas e acaba negligenciando, às vezes, a própria casa, a própria espiritualidade, a própria saúde. Esse é um desafio, né? De temperança, de confiança em Deus, porque às vezes a pessoa acha que vai mover alguma coisa pela própria força e nessa acaba se descuidando da vida com Deus, né? Do básico, de orar, de ler a Bíblia, de ter um tempo devocional. Então, eu acho que é semelhante também ao risco de um pastor, de alguém que se dispõe a servir, né? É deixar de lado a vida devocional, as práticas espirituais, né? Então, tomar o cuidado para a gente não ser ativista, né? Exato. Não faça isso, missionário. O mais difícil no campo, a gente fala que está no campo, né? Que a gente mudou de casa, a gente está numa realidade bem diferente. E acho que o maior desafio somos nós mesmos, né? De acharmos, às vezes, que é a gente que vai fazer. Aí é o primeiro erro, e é o principal erro, porque sem querer a gente faz isso. Não é por querer, não. É muito em oração. Às vezes, nem em oração a gente não está com intimidade com Deus. Deus faz algumas coisas para mostrar que não é a gente. Eu acho que nós somos os nossos principais obstáculos aí. Vigia, crente. É isso aí. E vocês já pensaram em desistir? E aí, como é que vocês se motivam a permanecer firmes no campo? Há um texto que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, dentre o pensamento em desistir e lembrar daquilo que o faz permanecer firme, como é que é? Cara, o começo foi muito duro pra gente, né? E com certeza, a gente já se viu assim, Deus, será que é isso mesmo? Será que eu achei que eu tinha convicção, mas não tinha? Eu achei que era só voz, mas não era, né? Será que não era isso? Parece que as coisas não estão caminhando, parece que está dando errado, parece que tem tanta oposição, né? E é o choque, né? Essa hora é importante estar junto de gente crente, irmãos que reconhecem também, né, na gente o chamado de Deus, que acalmam o nosso coração, que tiram a gente desse ruído, né, dessas vozes que vêm contra. O suporte da igreja é muito importante. Então é importante ter irmãos que oram pela gente, ter um pastor que acompanha, mas eu acho que além disso tudo, isso que você falou, Dani, né? Isso que a palavra de Deus fala pra gente, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, lembrar do motivo pelo qual a gente está aqui, do motivo pelo qual a obra é feita, né? Não é fácil, nunca é fácil, né? Então, acho que é uma coisa que Deus vai deixar, porque vai trazer memória que dá esperança, né? Eu lembro um dia que eu estava tão chateada, e que eu falava, Rafa, eu não consigo orar. E aí eu falei, eu consigo escrever. Então eu escrevi a oração, eu nunca mais li ela, mas eu escrevi e falei para Deus me mostrar. E no final das contas, era assim, não é do seu jeito, é do meu jeito. E você vai aguentar o que for para aguentar essas coisas, e não é para os outros, é para mim. E foi um jeito bem de Deus quebrar, e
Mas é coisa nossa com Deus mesmo, né? Até isso, a graça de Deus para a gente não desistir, é Deus que segura a gente mesmo, por isso. Mas saber que tem um Deus que está com a gente, né? E saber que o trabalho é dele, e às vezes não é desistir, mas o que aconteceu com a gente, né? Não é desistir, é mudar o jeito, né? Então, e ser flexível diante do Senhor, não orgulhoso, para fazer do jeito que o Senhor quer fazer e não a gente. Acho que isso tem ajudado a gente no dia a dia, né, amor? Sempre em frente. Amém. Sem desistir. Amém.